pessoal, estamos de volta com o programa Minuto Gestão com Cláudia Pereira e trouxemos hoje a doutora Ana Luísa Jacobi. Ela é especialista em Direito Administrativo, ela é mestranda em Direito Administrativo pela PUC São Paulo. Doutora Ana Luísa Jacobi, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Nós vamos falar especificamente hoje sobre a Lei 14.133 de 2021, a nova Lei de Licitações. E o primeiro questionamento é justamente como ficou a contratação direta por dispensa de licitação após a publicação da IN 67 de 2021 e o sistema de dispensa eletrônica. Olá, Cláudia e seguidores do programa Minuto Gestão Pública. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite para participar do programa. É muito importante a gente se capacitar e esse espaço é muito bem-vindo. E já passaram pessoas de grande renome por aqui, então é uma honra para mim estar aqui. E vamos então a sua pergunta. A IN 67 ela foi muito bem vista pela doutrina, a ideia de um sistema de dispensa eletrônica. O objetivo então é que seja utilizado para os casos de dispensa em razão do valor e para os casos de registro de preços quando envolver a adesão de outros órgãos. O sistema ele funciona como um robô e a ideia é que você fornecedor, cadastre os seus lances. Os fornecedores que já estão cadastrados no SICAF são automaticamente avisados da intenção daquele órgão de fazer essa contratação. E o órgão, por sua vez, ele tem que fazer o cadastro lá e também estipular o dia que vai acontecer essa disputa de lances. E essa disputa ela tem que durar no mínimo 6 horas, no máximo 10 horas. Então, os fornecedores, eles tomam ciência desse interesse da administração pública e eles fazem o seu cadastro dos seus lances, chegando até o valor mínimo que eles conseguem chegar para adquirir determinado item por meio de compra ou serviço. Além disso, vale lembrar que essa IN ela tem a aplicação obrigatória no âmbito da administração pública federal, autárquica, direta e indireta, e que os órgãos municipais e estaduais podem aderir a esse sistema, que é vinculado ao Comprasnet, por meio de um termo. Caso o órgão no âmbito estadual ou municipal decida não aderir, ele deve instituir, a IN determina isso, procedimentos próprios com o objetivo, então, de garantir uma isonomia nessa contratação direta. A ideia do robô é que você tenha uma disputa, que tenha transparência e que, com isso, facilite também para quem está do lado de cá, o servidor público, que tem a obrigação de fazer uma certa pesquisa e verificar, então, a proposta mais vantajosa. Então, o sistema ele é pronto e ele fornece todas essas ferramentas para facilitar a vida do gestor. Essa IN, então, foi muito bem vista pela doutrina e pelos aplicadores no sentido de facilitar a vida das pessoas. Ela passou a viger agora, segunda-feira, dia 9 de agosto, e certamente é importante que quem trabalha com licitação e também com dispensas de licitação conheça a IN 67 do Ministério da Economia. Professora, como opera-se a acumulação entre dispensas de pequeno valor, e os limites da Lei 14.133? Cláudia, essa é uma questão muito relevante, porque a nova lei, ela majorou os valores de dispensa em razão do valor. Então agora a lei dispõe que para obras e serviços de engenharia é permitida a dispensa da licitação até R$100 mil e no caso de outros serviços e compras, R$50 mil. E aí a gente imagina que vai ser muito utilizado então essa forma de contratação por meio da dispensa. E o que é interessante é que a lei, ao dispor sobre como que se opera a soma dessas despesas, ela se limitou a falar em atividade econômica ou atividade de mesma natureza. E são conceitos muito vagos. Por isso que tanto nós, quanto por coincidência, a Instrução Normativa 67 recomendou que seja utilizado para essa definição as subclasses do CNAE. O CNAE, para quem não sabe, é o Cadastro Nacional de Atividades Econômicas, e as subclasses é onde a empresa descreve quais são as atividades que ela presta ou quais são os produtos que ela produz.
Então, a ideia é que se é a mesma subclasse, ela opera-se dentro daquele mesmo valor. Então, tem que limitar a 50 ou a 100 mil, no caso de obras e serviços de engenharia. Uma questão relevante é que a lei ela se preocupou muito com a questão do planejamento, né? A ideia de um plano anual de contratações é onde o órgão ele vai prever as despesas dele. Então, é importante que esse planejamento ele seja bem feito, até para que não infrinja, então, a questão do somatório no caso de dispensa. Então, por exemplo, no caso de material de almoxarifado, se o órgão verifica que ele vai gastar até o montante permitido para a dispensa, que é de 50 mil, não pode, então, ultrapassar esse valor ao longo do exercício financeiro. Isso é muito importante que a administração tenha em mente, que o planejamento ele é essencial, inclusive para que você esteja dentro das regras da Lei 14.133. Doutora Ana Luísa Jacobi, mais uma pergunta. Quais os cuidados devemos ter nas hipóteses de inexigibilidade de licitação, nos casos de aquisição e locação de imóveis? Essa questão da aquisição ou locação de imóvel pela administração pública, ela requer muitos cuidados. É um tema muito polêmico, que gera muitos problemas até os dias atuais, e exatamente por isso a lei ela cuidou de colocar 3 critérios que devem ser observados pelo gestor público no artigo 74, lá no parágrafo 5º, que são as questões de que se a administração ela não consegue verificar que existe outro imóvel público disponível que atenda então os seus interesses, que seja estrategicamente viável, ela deve demonstrar que não existe, exatamente pela questão do interesse público. A gente sabe que tem muitos imóveis disponíveis que são da União, que são dos estados, então esse é um cuidado muito importante que o gestor deve se atentar. A outra questão é demonstrar por que aquele órgão precisa efetivamente daquele imóvel. Então, quais são as necessidades do órgão e também formas de demonstrar a singularidade daquele imóvel. Isso é muito importante que o gestor se atente no seu processo de inexigibilidade de licitação e consiga demonstrar, consiga motivar isso. E a primeira questão tratada lá nos critérios é uma avaliação do bem. Isso porque é muito comum que tenha que fazer investimentos. Então, como é que esses investimentos vão ser amortizados? Como é que está o estado de conservação daquele imóvel? Esses cuidados eles são essenciais para zelar tanto pelo interesse público, para proteger o próprio servidor público, o próprio órgão, e devem ser seguidos à risca. Uma questão que não foi tratada na nova lei, na Lei 14.133, é a questão do Build to Suit. Já era previsto no RDC o Build to Suit e a nova lei ela não trouxe essa questão. A gente entende que é plenamente viável você utilizar essa ferramenta, a ideia do Build to Suit, que é construir para alocar, onde a administração ela coloca as suas necessidades e aquele privado, ele vai demonstrar, ele vai construir de acordo com as necessidades da administração e vai alocar para ela. Mas para isso também tem que ser observados os critérios dispostos na lei. E outra questão que a gente entende que é muito relevante é a questão das facilities. Isso é, você alocar o imóvel com a possibilidade de você também ter os serviços de manutenção já incluídos. Vale lembrar que o Decreto-Lei 200, aquele antigo Decreto-Lei, ele prevê que a administração ela tem que fazer o que é possível para se desonerar de atividades meio. Então, se concentrar nas atividades que são efetivamente necessárias ao interesse público e deixar essas atividades de manutenção, por exemplo, a cargo do privado quando houver mercado. E o TCU, ele tem admitido, sim, a possibilidade de você locar, inclusive com o serviço de manutenção incluído. Mas para que isso ocorra e que você se sinta seguro e que haja, novamente, a vantajosidade para a administração, você precisa demonstrar isso.
Então é necessário, e o controle bate muito nessa tecla, que você demonstre que é mais vantajoso locar com a inclusão dos serviços de manutenção do que você fazer essa locação e essa contratação separadas. Então, para isso também é possível utilizar as facilities. Pessoal, vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Processos licitatórios em órgão público são sempre motivo de dor de cabeça. Controlar tudo que envolve esses processos é praticamente impossível. O Licite Legal surge como uma ferramenta imprescindível para resolver os problemas dos processos administrativos, incluindo as licitações. Com ele, você armazena os documentos na nuvem sem risco de extravio. O sistema é adaptável ao fluxo organizacional de cada unidade administrativa. Você pode visualizar a linha de tempo com indicação dos atos e prazos percorridos durante o processo administrativo. E ainda, controlar os prazos e quantitativos dos contratos ou atas de registros de preços. Você tem acesso às informações em tempo real de onde estiver. O sistema ainda oferece módulos de gestão de contratos e controle do envio dos processos licitatórios ao Tribunal de Contas do Estado, evitando multas e ações de improbidade. Ganhe mais segurança, eficiência e economia. Entendi, professora. Como utilizar o sistema de registro de preços no caso das contratações diretas? Essa questão, Cláudia, foi vista pela doutrina com uma certa surpresa. Como que você opera o registro de preços numa contratação direta? E o legislador ele foi muito claro ao dispor que é sim permitido o uso do registro de preços, tanto no caso de inexigibilidade de licitação, quanto no caso de dispensa. E essa não é uma inovação dessa norma. A MP 951, que tratou sobre a questão do Covid, das contratações na época do Covid, que ainda permanece, ela dispôs sobre a possibilidade de uso do registro de preços para a contratação direta de medicamentos. E qual que é a ideia do registro de preços para essas hipóteses, tanto de dispensa quanto de inexigibilidade? Ao nosso ver, a ideia é que você consiga fazer um melhor uso e você efetivamente peça para o fornecedor o que você precisa. E aí você vai estar zelando pelo interesse público e pela economicidade. 2 exemplos. A questão de material de almoxarifado. Se você faz uma ata de registro de preços para gastar R$49 mil de material de almoxarifado, que é a sua previsão de gasto efetivo ao longo do exercício financeiro, mas você consegue demandar somente quando você precisa, além de você ter um estoque muito menor, ter que ter um local muito menor para armazenar esse material, você consegue efetivamente precisar a demanda. Então você pede somente o que é necessário. E um outro caso que a gente trata no livro Contratação Direta é o caso do notório especialista que presta serviços jurídicos. Então vamos imaginar que um órgão ele não tem uma área jurídica capacitada para fazer uma análise de editais. Contrata então um profissional da área para fazer essa análise. E a estimativa dele é que vão haver 20 licitações mais complexas que vão precisar dessa análise. Então, ele faz o registro de preços e ele mesmo vai demandando o profissional ao longo do ano, quando ele necessitar. Também é permitido a adesão, e aí ela segue os moldes do artigo 82 ao 86 da Lei 14.133, e a ideia é que ela seja utilizada, ao nosso ver, mais pelo caso das dispensas de licitação, né? Porque afinal é um pouco complicado no caso que eu exemplifiquei do notório especialista, porque é um serviço muito específico, mas nada impede que tenha um outro órgão que também precise dessa análise, no caso exemplificado do parecer das contratações, das licitações. Então, ao nosso ver, é muito bem-vindo, com certeza zela pelo interesse público, o registro de preços sempre foi defendido por nós, e ele vai ser uma ferramenta muito útil para quem souber aplicar, e a gente recomenda a aplicação. E no nosso livro a gente ensina como fazer registro de preços para contratação direta. Doutora Ana Luísa Jacobi, quais foram
as alterações trazidas pela Lei 14.133 em relação à contratação por inexigibilidade de licitação do notório especialista. A contratação para notório especialista, ela teve algumas mudanças significativas na nova lei, na Lei 14.133. A primeira, que foi abolida a necessidade de singularidade, né? Seguindo, então, a lei das estatais, que também já havia abolido essa necessidade. E aí é importante, o conceito, na verdade, que a lei traz, ele é muito similar ao da Lei 8666, e a ideia é que você demonstre que o profissional ele tem capacidade para desenvolver aquele trabalho e é reconhecido no mercado como um profissional notório naquela área e também, especialmente, que haja uma confiança com o trabalho daquele profissional. Não mais é necessário que você demonstre que aquele serviço é singular, que outra pessoa não é capaz de realizá-lo. Então, é importante que você muna o seu processo de contratação direta por notória especialização de comprovações que aquele profissional é um profissional reconhecido na área. E aí vai lembrar que, nesse caso, a justificativa de preço, ela não é a ideia de menor preço. Ela é a ideia de que o preço daquele profissional é o preço que ele pratica no mercado. Isso é muito importante. A gente detalha bastante a questão da contratação do notório especialista no nosso livro Contratação Direta Sem Licitação. Ele está na 11ª edição. Ele já está à venda no site da Editora Fórum. Então fica aqui primeiro o meu agradecimento e o meu convite para vocês conhecerem a nossa obra. A contratação direta, ela já é uma realidade no nosso país em comparação às licitações. Desde 2016, no âmbito federal, a contratação direta ela ultrapassa a contratação por meio de licitação, e a tendência é que isso só aumente com a nova lei, tanto pela questão do aumento dos valores de dispensa, tanto pela questão da notória especialização, que se tornou mais fácil de ser utilizada. E a gente tem que desmistificar essa ideia de que contratação direta é sinônimo de corrupção, é sinônimo de não buscar a proposta mais vantajosa. A administração ela tem se empenhado nisso, prova é a própria IN 67 de criar um sistema transparente para assegurar a proposta mais vantajosa e o interesse público. E nosso convite é que vocês busquem conhecer a lei, busquem capacitar-se para aplicá-la da melhor forma. Ela tem inovações que são positivas, dá maior segurança para o gestor público e é muito importante, então, a gente buscar esse aperfeiçoamento contínuo. Muito obrigada, Cláudia, obrigada a todos que estão nos assistindo e até breve. Doutora Ana Luísa Jacobi, muito obrigada pela sua participação nesse programa. Foi uma grande honra recebê-la. Seja muito bem-vinda sempre que quiser voltar. E aos nossos internautas e seguidores, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, que estão aqui embaixo. E até a próxima semana com mais Minuto Gestão com Cláudia Pereira. Até lá!